Bom dia, crianças. Estamos aqui mais uma vez para uma outra aula, né? Hoje nós vamos ter aula de ensino religioso português. Então, aula de ensino religioso hoje, a gente estava falando sobre os profetas. Então, hoje a gente vai revisar novamente a aula de ensino religioso, que é sobre o profeta Samuel e o profeta Natan. Então, vamos fazer um pequeno resumo só para revisar mesmo. Então, a gente falou um pouco de Samuel na aula anterior, na sala de aula, e aqui hoje a gente vai revisar mais um pouquinho. Então, o profeta Samuel, ele foi enviado, né? Foi por Deus, porque a mãe dele não podia ter filho e pediu a Deus muito, orou bastante para que Deus desse oportunidade para ela ser mãe. E Deus deu a ela o prazer de engravidar e ser mãe. E ela disse que ia dar aquele filho para Deus. Isso ela fez quando ela teve Samuel, que ele ficou maiorzinho, ela levou ele no templo e ele ficou lá para servir ao Senhor. E Samuel foi crescendo, foi aprendendo com Eli, ele passou todas as instruções para ele foi aprendendo e ele se tornou um servo do Senhor e um profeta de Deus. Então, um profeta muito importante, né? Que foi ele que ungiu Davi, foi enviado para ungir Davi, que Deus mandou, ele ungiu. E ele teve uma importância muito grande naquela época, na passagem da Bíblia. Então Samuel, ele fez muita coisa boa, ele pregou ali falando sobre Deus, levava a palavra para as pessoas, então ele teve essa importância na vida daquelas pessoas naquela época. E o profeta Natan, ele também foi um profeta importante. Então vamos falar um pouquinho dele, né? Foi quando ele chegou, quando Davi estava pecando, que estava com a mulher do amigo dele, e ele colocou o marido dela para frente da batalha para que ele fosse morto. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia ser morto. E mesmo assim ele fez. Por quê? Porque ele estava com a mulher do seu amigo. E Deus ficou muito triste com esse comportamento de Davi. Então Deus mandou o profeta Natan ir até lá para falar com ele e dizer que ele estava errado e que ele se arrependesse. E assim o profeta foi, chamou a atenção dele, contou uma história para ele ficou indignado com aquela história. E o profeta disse que aquela história estava se referindo a ele. E ele chorou muito, ele se arrependeu, pediu muito perdão a Deus e que jamais ele ia fazer mais essas coisas. E Deus disse que o castigo dele ia ser que o filho que ele ia ter com a mulher do amigo não ia viver. E isso aconteceu, né? Então Davi se arrependeu, ficou muito triste, e o profeta Natan, ele foi lá para dizer a ele que ele estava errado e que ele tinha que se arrepender dos seus pecados. Então, é um pequeno resumo sobre a história dos dois profetas na aula de ensino religioso de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia, e amanhã a gente volta novamente, certo? Tchau, um abraço, beijo.